O governo Bolsonaro termina o seu mandato, depois de 4 anos, com o país nos eixos. A nossa economia vai bem, na contramão do mundo, que não conseguiu se recuperar da pandemia, dos efeitos do fica em casa, a economia a gente vê depois sobretudo, e de uma guerra ainda em curso na Europa. Então, o Brasil está na contramão dos Estados Unidos, na contramão dos principais países da Europa, na contramão dos nossos vizinhos todos, alguns quebrados. Só olhar para baixo, só olhar para a Argentina, né? E desemprego recuou, a inflação, o PIB, hoje tivemos resultado de PIB, né? É o 5º trimestre consecutivo de alta do nosso PIB. Isso é o maior em toda a linha histórica, que começou em 1996. Isso é resultado de uma política que deu certo, uma política econômica muito bem conduzida pelo ministro Paulo Guedes. E aí, o noticiário que chega um mês depois das urnas é o quê? Ninguém sabe quem poderia ser o ministro da Fazenda do Lula, ninguém sabe. Fala assim Fernando Haddad, que foi reprovado nas urnas 3 vezes consecutivas. Primeiro prefeito de São Paulo a perder uma reeleição com a máquina na mão no primeiro turno em 2016. Perdeu a eleição em 2018 e agora não passou no teste para o Palácio dos Bandeirantes. Fala assim Fernando Haddad, o que ele entende de economia? Nada. Ele já admitiu que não entende nada de economia. Então, a outra notícia é que o PT quer e insiste numa PEC, né, numa emenda constitucional, um checão em branco de quase 200 bilhões de reais para gastar, quer gastar durante o mandato inteiro, para conseguir pagar promessas de campanha e um cheque, repito, ao portador, porque ninguém sabe quem seria o ministro da Economia. Essas são as notícias. As centrais sindicais estavam lá em Brasília negociando a volta do imposto sindical, que vai custar 4 bilhões de reais por ano, descontado do seu contra-cheque, descontado do seu olerite, como se fala aqui em São Paulo. Você que vai pagar, eu vou pagar, nós vamos pagar a volta do imposto sindical. O recuo na legislação trabalhista, o fim das privatizações, um Estado mais obeso. Já se fala em mais de 40 ministérios, o que seria o maior ministério da América Latina, só comparável à Venezuela. Isso sem falar nas embaixadas em países irrelevantes, que a gente citou aqui. Isso sem falar em dezenas de autarquias para o retorno de uma república sindical da companheirada. Mas é isso. O amor venceu, né? Flávio, você quer fazer um breve comentário? Só um breve comentário sobre uma expressão que você usou, países irrelevantes. Na verdade, eles são irrelevantes, né? Do ponto de vista da geopolítica, para não parecer discriminação com ninguém. Então, mas na verdade é o não contrário. São parceiros comerciais. Né? É o contrário. Porque assim, parceiros comerciais, a gente tem que pensar em parceiros, o comércio normal. Ou seja, eu vendo, você paga ou vice-versa. Agora, esses países têm uma relevância que ela é terrível. Porque, por exemplo, por que você vai fazer embaixada no Líbano? Você lembra quem é que financia o Hezbollah, o maior grupo terrorista? Israel considera o Hezbollah o número 1, inimigo número 1 deles. O Estado Islâmico está em 5º lugar na lista lá dos problemas que Israel tem que resolver. Sabe quem é que financia essas armas? O petróleo da Venezuela. E agora, você sabe como que passava tudo isso? Era justamente através do Brasil. Então, quando você vê assim, um armamento pesado, aquelas cenas de guerra lá no Oriente Médio, você tem que pensar, nossa, eu acho que o dinheiro, cada vez que eu for encher o tanque, um pouquinho disso aqui foi lá pro Hezbollah, porque eles são amiguinhos justamente do PT. Mesmo com cada um desses países que você vai pensando, tem sempre lá uma ditadura desgraçada matando o próprio povo, cometendo genocídio um atrás do outro, matando gente de fome, e nós aqui financiando, não o povo, os ditadores no poder. Então eles não são assim tão irrelevantes, eles são estrategicamente escolhidos. Perfeito, Flávio, mas lembre-se sempre, o amor venceu. O amor venceu. Importante. Vamos lá, para a gente encerrar, então, Cris, Fabi. Cris, você, um breve comentário aí sobre economia e a carreta furacão que vai chegando, tentando montar o seu ministério. A economia, embora esse pessoal da carreta furacão negue-se a ver, ela está, não dá para dizer excelente, mas de uma forma surpreendente, reagindo ao caos que foi no mundo inteiro a pandemia e as próprias consequências da guerra na Ucrânia. A gente vê vários países, economias maiores e mais fortes que o Brasil, ainda dizendo que estão em recessão técnica ou estão entrando em recessão técnica, e o Brasil não vive isso.
O Brasil não está nessa situação. Eu hoje vi um gráfico da queda do desemprego no Brasil e é impressionante o que o governo Bolsonaro conseguiu em relação a desemprego. Nesse exato momento, a gente tem metade dos desempregados que a Dilma entregou no fim do seu governo, quer dizer, que havia no fim do seu governo ali, quando foi interrompido para que a situação não piorasse ainda mais, né? E a gente viveu 2 anos de pandemia e já estamos com quase 1 ano de guerra na Ucrânia, que afeta muito a questão econômica, e isso lá na ponta acaba resultando em menos empregos. Mas não, há no Brasil hoje 8 milhões, 8, alguma coisa de desempregados. É muito ainda, é óbvio que a gente quer que melhore, mas já tivemos 15 milhões de desempregados numa época em que o mundo bombava, não havia crise econômica nenhuma, e nós somos uma ilha em termos econômicos, aqui na América do Sul, então, nem se fala, mas uma ilha em termos de mundo mesmo, de grandes países, de grandes economias. E aí pensar que essa carreta da transição, que eu prefiro chamar de carreta da transação, né, que estão o tempo todo fazendo negociatas e conchavos, que essa carreta está querendo vir aí com tudo, como se fosse um caminhão descendo a serra sem freios, é desesperador. Mas eu ainda prefiro passar a mensagem para o nosso espectador de tenhamos esperança no Brasil, as pessoas certas estão se movimentando, pressionadas, obviamente, por todos nós, pelos que estão conscientes do risco que o Brasil corre e do que ocorreu, né, para que essa carreta furacão engatasse aí uma primeira e dissesse estamos chegando, e tenhamos esperança e confiança e mantenhamos nossa resiliência também. É isso, Cris. Enquanto houver bambu, haverá flecha. Diga, Fabi. Bom, falando de economia, é importante a gente saber o que é real. O pessoal do agro já está dizendo que vai recolher, né, os investimentos, produção. Existe muita preocupação e grande parte desses brasileiros que estão mobilizados por aí são ou do agro ou trabalham indiretamente com o pessoal do agro. E tem toda a razão, né? A ameaça aí é de todos os lados. E só para falar um pouco de geopolítica, do comentário que o Flávio fez, agora a nossa maior preocupação são com os drones iranianos, que dizem, né, diz a lenda que pode haver aqui na Venezuela. Mas depois, quando a gente fala sobre essas coisas, e para quem está acompanhando a guerra na Ucrânia com a Rússia, dá para ver que esses drones estão fazendo um grande estrago e nem depende de uma super, ultra, mega tecnologia. Depois vão dizer que nós somos teóricos da conspiração. Não tem nada de teoria da conspiração e eu acho muito preocupante, tanto que os militares, algo eles estão fazendo, é fazer novamente esse mapeamento e a guarda das fronteiras. Mas não sei que adianta também nos rodear, né, guardar muito bem, deixar uma panela de pressão sem a válvula, porque é essa impressão que pelo menos eu tenho. Mas a gente tem que permanecer otimista, como diz a Cris, temos que acreditar, porque estamos pedindo verdadeiramente para aqueles que podem fazer algo que façam, porque o nosso limite como cidadão também existe, até o limite constitucional. Então, o pessoal aí que está nos assistindo e que é uma autoridade, faça algo porque é muita vergonha você ficar só olhando esse pessoal aí pedindo, e você sabendo qual é a solução e não se mexer. E aqui eu estou falando no plural, tá bom, pessoal?